Mística Cidade de Deus, capítulo 11. Livro 5, tomo 3 de Santa Maria de Ágreda. Da inteligência que teve Maria Santíssima sobre os 7 sacramentos que Cristo iria instituir e os 5 preceitos da Igreja. Os sacramentos da Igreja. Para complemento da formosura e riqueza da Santa Igreja, foi conveniente que seu artífice, Cristo nosso Redentor, nela instituísse os 7 sacramentos, que seriam como o erário dos tesouros infinitos de seus merecimentos. Ele próprio neles estaria por inefável modo de presença mais real e verdadeiramente. Seus filhos fiéis alimentar-se-iam com seus bens e se consolariam com sua presença, penhor da que esperam gozar eternamente face a face. Era também necessário, para a plenitude da ciência e graça de Maria Santíssima, que todos estes mistérios fossem copiados em seu ardente e vastíssimo coração, e no modo possível nele ficasse gravada e depositada toda a lei da graça, como o estava em seu Filho Santíssimo. Na ausência dele, ela iria ser a mestra da Igreja e iria ensinar a seus primogênitos a fidelidade e exatidão com que estes sacramentos deveriam ser recebidos e venerados. O batismo. Tudo isto foi manifestado à Grande Senhora no interior de seu Filho Santíssimo, com nova e distinta luz para cada mistério. Sobre o primeiro sacramento, conheceu como a penosa lei da circuncisão seria honrosamente cancelada, entrando em seu lugar o suavíssimo e admirável sacramento do batismo. Teve inteligência que a matéria deste sacramento seria água pura e natural, que em sua forma seriam nomeadas expressamente as 3 divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, para que os fiéis professassem a fé explícita na Santíssima Trindade. Conheceu a virtude que Cristo comunicaria ao batismo para perfeitissimamente perdoar todos os pecados e apagar suas penas. Viu os admiráveis efeitos que produzia em todos os que recebessem, regenerando-os e recriando-os no ser de filhos adotivos, herdeiros do reino de seu Pai, infundindo-lhes as virtudes da fé, esperança, caridade e muitas outras, imprimindo-lhes o caráter sobrenatural e espiritual que como selo real ficaria impresso na alma dos filhos da Santa Igreja. Tudo mais que respeita a este sacramento sagrado e seus efeitos foi conhecido por Maria Santíssima e com ardente desejo pediu a seu Filho Santíssimo a graça de o receber. Jesus prometeu-lhe e assim o fez, como o direi em seu lugar. A confirmação. Sobre o segundo sacramento, a confirmação, teve a Grande Senhora o mesmo conhecimento, e de como seria administrado pela Igreja depois do batismo. Este gera os filhos da graça, que depois a confirmação robustece e torna aptos a testemunhar a fé recebida no batismo. Além disso, aumenta a primeira graça e acrescenta a que lhe é própria. Conheceu a matéria, forma e ministros deste sacramento, os efeitos da graça, o caráter que imprime na alma, entendeu que a unção do bálsamo e azeite, matéria deste sacramento, representa a luz das boas obras e o odor de Cristo, que os fiéis devem espalhar por seu testemunho, conforme indicam as palavras da forma desse sacramento. Ao receber estas inteligências, nossa grande rainha, do fundo do coração, fazia heróicos atos de louvor, agradecimento e fervorosas súplicas. Almejava que todos os homens viessem tirar água destas fontes do Salvador e gozassem de tão incomparáveis tesouros, reconhecendo-o por seu verdadeiro Deus e Redentor. Chorava amargamente a lamentável perda de tantos que, agraciados pelo Evangelho, seriam privados por seus pecados de tão eficazes medicações. A penitência.
A respeito do terceiro sacramento, a penitência, conheceu a Divina Senhora a conveniência e necessidade deste meio para devolver às almas a graça e a amizade de Deus, suposta a fragilidade humana com que tantas vezes a perde. Entendeu as condições e ministros deste sacramento e a felicidade que teriam os filhos da Igreja para recebê-lo com tão admiráveis efeitos. Como verdadeira mãe de misericórdia e dos fiéis, rendeu ao Senhor especial ação de graças, com imenso júbilo de ver tão fácil remédio para tão frequente enfermidade, como são as frequentes culpas dos homens, prostrada em terra, em nome da Igreja, acolheu e reverenciou o santo tribunal da confissão. Com inefável clemência, dispôs o Senhor que nele se decidisse o negócio de tanta importância para as almas, como é a justificação e vida eterna, ou a morte e condenação, remetendo ao árbitro dos sacerdotes absolver os pecados ou negar-lhes a absolvição. O sacramento da Eucaristia. Chegou a prudentíssima Senhora a particular inteligência do soberano mistério e sacramento da Eucaristia. Conheceu esta maravilha mais profundamente que os supremos serafins. Foi-lhe revelado um modo sobrenatural com que estariam a humanidade e divindade de seu Filho Santíssimo unidas às espécies de pão e vinho. A virtude das palavras para consagrar o corpo e sangue, convertendo uma substância em outra e permanecendo os acidentes sem sujeito. Entendeu como estaria ao mesmo tempo em tantas e diversas partes, como se ordenaria o sacrosanto mistério da missa para consagrá-lo e oferecê-lo em sacrifício ao Eterno Pai até o fim dos séculos. Como seria adorado e venerado nos numerosos templos da Santa Igreja Católica em todo o mundo, os efeitos que sua recepção produzia, de acordo com as disposições de cada comungante, e as fatais consequências para os que recebessem indignamente. Teve inteligência da fé dos católicos neste sacramento e dos erros dos hereges contra este inefável benefício e principalmente contra o amor imenso com que seu Filho Santíssimo determinara dar-se em alimento de vida eterna a cada um dos mortais. Maria pede a graça da comunhão. Ao receber estas e outras inteligências sobre este augustíssimo sacramento, inflamou-se o coração de Maria Santíssima em novos incêndios de amor, incompreensíveis ao entendimento humano, ainda que para todos os artigos da fé e sacramentos dedicou cânticos especiais. Neste grande mistério, desdobrou seu coração e, prostrada em terra, fez novas demonstrações de amor, culto, louvor e agradecimento por tão alto benefício. Exprimiu dor e sentimento pelos que haviam de usar mal e convertê-lo em sua própria condenação. Abrasou-se em diversos desejos ardentes de ver este sacramento instituído, e se a força do Altíssimo não a confortasse, os seus afetos lhe teriam arrebatado a vida, apesar de se encontrar na presença de seu Filho Santíssimo, que ao mesmo tempo lhe saciava e entretia a sede, até chegar o tempo da instituição. Desde essa ocasião, porém, começou a se preparar, pedindo a Jesus a comunhão de seu corpo sacramentado, como chegasse a hora de se consagrar. Disse-lhe a Divina Rainha: Altíssimo Senhor meu e verdadeira vida de minha alma, porventura merecerá este vil bichinho e o próprio dos homens receber-vos em meu peito? Serei tão ditosa de voltar a receber-vos em meu corpo e em minha alma? Meu peito será vossa morada e tabernáculo onde descansareis? Possuir-vos-ei gozando de vossos abraços, e vós, meu amado, gozareis dos de vossa serva? Maria começa a se preparar para a comunhão. Respondeu-lhe o Divino Mestre: minha pomba e minha mãe, muitas vezes me recebereis sacramentado, e depois de minha morte subida ao céu gozareis deste consolo. Minha contínua habitação será no vosso puríssimo e amoroso peito, que eu escolhi para a morada de meu agrado e beneplácito. Ao ouvir esta promessa do Senhor, humilhou-se novamente, e a grande rainha, e apegada ao pó, lhe deu graças.
admirando o céu. Desde aquela hora dirigiu todos os seus atos e afetos na intenção de se preparar para receber a sagrada comunhão de seu filho sacramentado. Durante todos os anos que se passaram depois dessa ocasião, nunca se esqueceu nem interrompeu os atos de sua vontade. Sua memória era firme e constante como de anjo, e sua ciência mais elevada que a de todos eles. Como sempre se lembrava deste mistério de outros, sempre agia conforme a memória e ciência que possuía. Daí em diante fez também grandes súplicas ao Senhor, para que desse luz aos mortais, a fim de conhecerem e venerarem este altíssimo sacramento e o receberem dignamente. Se algumas vezes chegamos a recebê-lo com esta disposição, queira Deus que seja sempre fora dos merecimentos do Senhor, devemo-lo as lágrimas e orações dessa divina Mãe, que nolo mereceu. Quando ousadamente alguém se atreve a recebê-lo em pecado, lembre-se que além da sacrílega injúria que comete contra o seu Deus e Redentor, ofende também a sua Santíssima Mãe, pois despreza e inutiliza o seu amor. Piedosos desejos, orações, lágrimas e suspiros, esforcemo-nos para fugir de tão horrendo delito. A extrema unção. A ordem, o sacramento da unção dos enfermos. Quanto ao quinto sacramento, extrema unção, teve Maria Santíssima inteligência de sua admirável finalidade, matéria, forma e ministro. Conheceu que a matéria seria óleo bento de oliva por simbolizar a misericórdia. A forma, as palavras deprecatórias, a unção dos sentidos com os quais pecamos e o ministro, o sacerdote. Os efeitos deste sacramento seriam confortar os fiéis enfermos e em perigo de vida contra as ciladas e tentações do inimigo, que naquela última hora são muitas e terríveis. Por este sacramento se dá a quem o recebe dignamente graça para recobrar as forças espirituais debilitadas pelos pecados cometidos. Se a melhora da saúde do corpo contribuir para a da alma, também será concedida. Desperta-se íntima devoção, desejos de ver a Deus, perdoam-se os pecados veniais e os restos e consequências dos mortais. O corpo do enfermo fica marcado, embora este sacramento não confira caráter. Fica, porém, como assinalado para que o demônio tema chegar onde, por graça e sacramentalmente, esteve o Senhor como em seu tabernáculo. Pelos privilégios do sacramento da extrema-unção, arrebata-se a Lúcifer o direito que adquirira sobre nós pelo pecado original e pelos atuais. O corpo do justo que há de ressuscitar, assinalado e protegido por este sacramento, voltará a unir-se à própria alma para gozar de Deus. Nossa fidelíssima Senhora Mãe conheceu tudo isto e, em nome dos fiéis, o agradeceu. O sacramento da ordem. Sob o sacramento da ordem sacerdotal, entendeu Maria Santíssima como a providência de seu Filho Santíssimo, prudente artífice da graça e da Igreja, criava-lhe ministros adequados aos sacramentos que instituía. Administrando-os e consagrando o corpo e sangue do Senhor, santificaria o corpo místico dos fiéis. Para conferir-lhes esta dignidade que supera tudo o que é humano e até angélico, instituiu outro novo sacramento de ordem e consagração. Este conhecimento suscitou em Maria tal reverência à dignidade dos sacerdotes que, desde esse momento, com profunda humildade, começou a respeitá-los e venerá-los. Pediu ao Altíssimo fazê-los dignos e idôneos ministros para tal ofício, e que desse aos demais fiéis conhecimento para os venerarem. Chorou as ofensas que uns e outros cometeriam, transgredindo os próprios deveres relativos ao sacramento. Como em outros lugares, já disse e ainda direi mais sobre o grande respeito que nossa grande rainha votava aos sacerdotes, não me detenho agora nisso. Tudo mais que pertence à matéria e forma desse sacramento, Maria Santíssima conheceu, como também seus efeitos e os ministros que o conferem. O matrimônio.
Nossa Divina Senhora foi também informada no que respeita ao último dos sacramentos, o matrimônio. Entendeu os grandes fins que o Redentor do mundo tinha em vista ao instituir um sacramento para abençoar e santificar a propagação dos fiéis na lei evangélica e vir a significar o mistério do matrimônio espiritual de Cristo com a Santa Igreja, mais expressamente que antes dela. Entendeu como seria continuado este sacramento, sua forma e matéria. Quão grandes bens dele aproveriam aos filhos da Santa Igreja e tudo mais que pertence aos seus efeitos, necessidade e virtude. Por tudo, fez cânticos de louvor e ação de graças em nome dos católicos que receberiam este benefício. Em seguida, foram-lhe manifestadas as cerimônias e ritos que nos tempos futuros a Igreja usaria para o culto divino e os bons costumes. Conheceu as leis que estabeleceriam para isso, em particular seus 5 mandamentos: ouvir missa nos dias santificados, os tempos para confessar e receber o Santíssimo Corpo de Cristo sacramentado, jejuar nos dias determinados, pagar ao Senhor os dízimos e primícias dos frutos da terra. Os mandamentos da Igreja. Nos preceitos da Igreja, conheceu Maria Santíssima altíssimos mistérios referentes à justificação, sua razão de ser, os efeitos que produziriam nos fiéis e a necessidade que deles tinha a nova e Santa Igreja. Para guardar o primeiro, teriam dias marcados para encontros com Deus na assistência ao sagrado mistério e sacrifício da missa, oferecidos por vivos e defuntos. Nele renovariam a profissão de fé e a memória da paixão e morte de Cristo com que foram redimidos. No modo possível, cooperaria na grandeza e na oferta de tão supremo sacrifício, e dele haveriam de aurir tantos frutos e bens como os que recebe a Santa Igreja do sacrossanto mistério da missa. Conheceu também quão necessário era coagir nossa deslealdade e descuido em não prorrogar muito tempo para voltar à graça e amizade de Deus, por meio da confissão sacramental e confirmá-la com a Sagrada Comunhão, além do perigo a que se arriscam os que esquecem e negligenciam o uso destes 2 sacramentos, ofendem ao seu autor, frustrando os seus desejos e o amor com que os instituiu para a nossa salvação. Tudo isto procede de grande desprezo, tácito ou expresso, e vem a ser grave injúria para quem a comete. Jejum e dízimos. Sobre os 2 últimos preceitos, jejuar e pagar dízimos, teve Maria a mesma inteligência. Compreendeu a necessidade para os filhos da Santa Igreja de procurar vencer os inimigos que lhes podem impedir a salvação. A muitos infelizes e negligentes isso acontece por não mortificarem e dominarem as paixões que ordinariamente são fomentadas pelo vício carnal. Este é mortificado pelo jejum, do qual nos deu singular exemplo o mestre da vida, apesar de não possuir como nós o fomes peccati para vencer. Quanto a pagar dízimos, entendeu Maria Santíssima ser especial ordem do Senhor que os filhos da Santa Igreja lhe pagassem aquele tributo dos bens temporais. Deste modo, reconheciam-no como Senhor e Criador de tudo e lhe agradeciam aqueles frutos que sua providência lhes dava para a conservação da vida. Oferecidos ao Senhor, estes dízimos seriam aplicados ao sustento dos sacerdotes e ministros da Igreja, os quais, por sua vez, seriam ainda mais agradecidos ao Senhor, que tão generosamente os provia de sua própria mesa. Ao mesmo tempo, compreenderiam sua obrigação de cuidar sempre da saúde espiritual e das necessidades dos fiéis. O suor destes provia o sustento dos ministros sagrados, para que eles empregassem toda a vida no culto divino e serviço da Santa Igreja. Maria, letra promissória de Deus. Foi muito breve na sucinta exposição de tão ocultos e grandiosos mistérios como os que se passaram no inflamado e generoso coração de nossa divina imperatriz, ao receber do Altíssimo a notícia da lei e nova igreja do Evangelho. O temor de errar constrangeu meu coração a não ser muito prolixo, em manifestar o que ele recebeu e conheceu através da inteligência.
À luz da santa fé que professamos, governada pela prudência e piedade cristã, esclarecerão o coração católico que atentamente se aplicar na veneração de tão elevados mistérios. Considere com viva fé a maravilhosa harmonia das leis e sacramentos, doutrinas e tantos mistérios como encerra a Igreja Católica, pelos quais admiravelmente se regeu desde o princípio e se regerá até o fim do mundo. Tudo isto esteve reunido por admirável modo no íntimo de Nossa Rainha e Senhora. Nele, a nosso entender, ensaiou Cristo Redentor no mundo, a construção da Santa Igreja. Antecipadamente depositou-a toda em sua Mãe Puríssima, para que fosse a primeira a gozar superabundantemente de seus tesouros. Quis que, gozando-os, praticasse, amasse, cresce, esperasse e agradecesse por todos os demais mortais, que chorasse também os pecados deles, para que não impedissem a torrente de tantas misericórdias para o gênero humano. Maria Santíssima foi a escritura pública onde se registrou tudo quanto Deus havia de operar pela redenção humana, ficando como que empenhado a cumpri-la. A Virgem seria sua coadjutora e em seu coração deixava escrito o memorial das maravilhas que desejava realizar. Doutrina que me deu a Rainha do Céu. Ingratidão humana. Minha filha, muitas vezes tenho te mostrado quão injurioso é ao Altíssimo e perigoso aos mortais o esquecimento e descuido com que desprezam as misteriosas e tão admiráveis obras que sua divina clemência ordenou para a salvação. O materno amor me solicita a renovar em ti algo desta lembrança e da dor por dano tão lastimável. Onde está o juízo dos homens que tão perigosamente desprezam sua salvação eterna e a glória de seu Criador e Redentor? As portas da graça e da glória estão abertas, e eles não só não querem entrar por elas, mas fecham as suas, quando a mesma vida e luz lhes vai ao encontro, recusando que entrem em seus corações cheios de trevas e de morte. Ó pecador, que crueldade mais desumana a tua! Sendo tua enfermidade perigosa e mortal, não queres aceitar o remédio que te oferecem gratuitamente. Qual seria o defunto que não sentiria grande reconhecimento por quem lhe restituísse a vida? Qual enfermo que não agradeceria o médico que o curasse de sua doença? Os filhos dos homens entendem isto e sabem ser agradecidos a quem lhes dá a vida e saúde que logo hão de perder. E só serve para devolvê-los a novos perigos e trabalhos, porque então serem tão estultos e duros de coração para não reconhecer e agradecer a quem lhes dá a saúde, a vida do eterno descanso e o resgate das penas que não terão fim, nem podem ser suficientemente ponderados? O sacramento da penitência. Ó caríssima minha, como posso eu reconhecer por filhos e me considerar mãe dos que assim desprezam meu único e amantíssimo Filho e Senhor e sua liberal clemência? Os anjos e santos que no céu a veem admiram-se da grosseria, da ingratidão e perigo dos viventes que não reconhecem a justiça e que reconhecem a retidão da justiça divina. Muito te dei a conhecer destes segredos nesta história. Agora te explico mais para me imitares e me acompanhares em chorar amargamente esta infeliz calamidade na qual Deus tem sido muito ofendido. Chorando suas ofensas, procura de tua parte emendá-las. Quero que não deixes um só dia de render humildes ações de graça à sua grandeza, que ordenou os santos sacramentos e suporta o indigno uso que deles fazem os maus fiéis. Recebe-os com profunda reverência, fé e esperança firme. Pelo amor que tens ao santo sacramento da penitência, deves procurar chegar a ele com as disposições que a Santa Igreja e seus doutores ensinam, a fim de recebê-lo frutuosamente.
frequentam-o todos os dias com humildade e agradecido coração, e sempre que caíres em culpa, não adies o remédio deste sacramento. Lava e purifica a tua alma, pois se é torpíssimo descuido saber-se manchada pelo pecado e ficar nessa fealdade um só instante, quanto não o será ficar assim muito tempo? A recepção indigna dos sacramentos. Quero que entendas, em particular, a indignação do onipotente Deus, ainda que não poderás conhecê-la inteira e dignamente, contra os que com louca ousadia e atrevimento recebem indignamente os santos sacramentos, especialmente a augustíssima Eucaristia. Ó alma, quão grave é a culpa diante do Senhor e dos santos! E não só recebê-lo indignamente, mas ainda as irreverências que se cometem nas igrejas em sua real presença. Como podem dizer os fiéis que têm fé nesta verdade e a respeitam, estando Cristo sacramentado em tantos lugares, não só não o visitam e reverenciam, mas cometem em sua presença tais sacrilégios que nem os pagãos em suas falsas crenças se atreveriam. Este mal pediria muitos avisos e livros. Advirto-te, minha filha, que os homens do século atual desmerecem pela equidade do Senhor conhecer o que minha piedade deseja para seu remédio. O que agora hão de saber é que seu juízo será tremendo e sem misericórdia, como o de servos maus e infiéis condenados por sua própria boca. Isto poderás advertir a quantos quiserem te ouvir. Aconselha-os que pelo menos cheguem cada dia aos templos onde se encontra Deus sacramentado para lhe darem culto de adoração e reverência. De igual modo, procurem assistir à missa, pois não sabem quanto perdem por essa negligência.